Eu aproveito a oportunidade para falar desses primeiros 3 meses de governo do presidente Lula. Nesses primeiros 3 meses, a gente tem visto uma mudança significativa. O país tem já a marca do governo federal em 100% dos estados, ou através de obras que foram retomadas, programas que foram reestruturados e recolocados em operação, o lançamento do Minha Casa Minha Vida para cidades com mais de 50 mil habitantes, o Bolsa Família, que agora pode chegar a mais de R$1.000, dependendo do número de filhos de 0 a 6 anos, um programa que deve se tornar permanente, num valor que melhora a renda dos brasileiros. Nós temos iniciativas como, por exemplo, o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem, que deve ter um desenrolar positivo para profissionais de enfermagem. Nós temos um aumento do repasse da merenda escolar, que também é muito importante, e a retomada de obras no Brasil inteiro que estavam paralisadas. Isso mostra o quanto é importante um governo que tem projeto para o país, que tem preocupação com o seu povo, com a sociedade, a retomada do programa de imunização, o debate sobre acabar com as filas de cirurgias e exames que a gente tem hoje no Sistema Único de Saúde. Então, a gente está vendo uma preocupação que deve se tornar e deve trazer benefícios significativos a todo o povo brasileiro. Porque no momento em que você eleva a renda das famílias mais pobres do país, nós temos um aumento do consumo, nós temos o pagamento de dívidas, que essas pessoas poderão honrar algumas dívidas e alguns compromissos atrasados. Nós temos, então, uma circulação de dinheiro na base da pirâmide da sociedade brasileira, que vai gerar mais recursos na parte intermediária e na parte superior da pirâmide. Ou seja, nós vamos fazer o dinheiro circular e a economia se movimentar. E isso com um processo de redistribuição de renda. Eu quero afirmar que este ano nós vamos voltar a inverter a curva de concentração de riqueza que vivemos desde 2017, depois da derrubada da presidente Dilma e do governo passado, que houve uma concentração de riqueza no Brasil. E agora, este ano, nós já vamos ver, ao final, quando for apurado o índice Gini, que agora está sendo alterado, nós vamos ver uma mudança do comportamento desta curva, ou seja, nós vamos ter distribuição de riqueza, e quando há distribuição de riqueza, há um aumento da atividade econômica como um todo. Também quero cumprimentar e parabenizar o ministro Fernando Haddad e toda a sua equipe pela forma rápida e objetiva de apresentar um novo, eles chamam de arcabouço fiscal, mas eu diria de novas regras fiscais, regras que estabelecem o modo como o Estado brasileiro deve utilizar o recurso arrecadado através de impostos, ou seja, como nós vamos controlar o gasto público sem sufocar os investimentos. Um país, para crescer, ele precisa de investimento. Um país, para acompanhar o crescimento populacional e garantir que a riqueza se distribua e que a renda per capita não diminua, ele precisa gerar riqueza. E não há como gerar riqueza sem a presença do Estado, o investimento público. E é consenso hoje, internacionalmente, dos economistas mais sérios e
que não buscam a ideologização de temas como a economia, por exemplo, a ideologização e a partidarização do debate, e que o investimento público atrai o investimento privado. Eles têm que caminhar juntos para que a gente possa ter uma evolução da atividade econômica e do crescimento do país, aumentando a empregabilidade, aumentando a renda, que é o que nós precisamos. Mas eu quero chamar a atenção, presidente, para um conceito que foi bastante debatido, foi explorado aqui nesta casa, que é o conceito da austeridade. O Blink, num livro dele recente, que chama Uma Ideia Perigosa Chamada Austeridade, ele mostra como a Europa, pós-2008, ficou refém desse conceito de austeridade e levou ao empobrecimento de todo o continente. A partir do momento que a Europa rompeu com esse conceito único de austeridade e incorporou novas regras fiscais para garantir que houvesse espaço para o investimento público, para a distribuição de riqueza, investimento em serviços públicos, investimento em previdência, investimento para retomar a atividade econômica como infraestrutura, a Europa saiu da crise que viveu de 2008 a 2012 sem solução, mas só saiu quando mudou o seu arcabouço, as suas regras, o seu marco fiscal, como queiramos chamar essas regras fiscais. E isso foi fundamental para que ela se retomasse a sua pujança, como Portugal retomou a sua atividade, a sua importância no turismo, a sua importância em diversas frentes na área de tecnologia, para concluir, assim como a Espanha, todos os países europeus melhoraram a sua atividade econômica, a sua empregabilidade, quando mudou o seu regime fiscal. E, com isso, eu quero dizer que o Brasil e o ministro Fernando Haddad acertam ao proporem um modelo de regra fiscal, de arcabouço fiscal, que torna mais flexível e abre espaço no orçamento para investir em ciência e tecnologia, investir em infraestrutura, investir em programas sociais, investir na transferência de renda, investir no Brasil e no povo brasileiro com responsabilidade e muito amor, que é o que nós precisamos devolver a esta nação. Muito obrigado, senhor presidente.